Este audiolivro é produzido pela Sociedade do Audiolivro, com narração de Youssef Bacos. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Se esse conteúdo foi útil, considere contribuir com qualquer quantia, para que todos os dias possamos trazer novos conteúdos e contribuir com a promoção da literatura. Uma boa leitura a todos. Argumento do canto 5. Chega a manhã. Eva relata a Adão o seu perturbado sonho. Ele não o aprova, mas anima e consola a esposa inocente. Vão se entregar a seus trabalhos cotidianos. Seu hino da manhã, à porta do aposento. Deus, para fazer indesculpável o homem, envia Rafael a admoestá-lo, a que permaneça obediente, e a declarar-lhe que o seu estado é livre, que seu inimigo está perto, quem ele seja, e o mais que Adão convém saber. Rafael desce ao paraíso, descreve-se o seu porte. Adão percebe-o de muito longe. Estando assentado à porta do seu aposento, adianta-se para recebê-lo, acompanha-o até ali e oferece-lhe os melhores frutos do paraíso colhidos então por Eva. Seus discursos à mesa. Rafael propõe a sua mensagem e avisa Adão do seu estado e de seu inimigo. Relata, respondendo às perguntas do primeiro homem, quem seja este seu inimigo, o modo e razões por que ele o é, começando desde a primeira revolta no céu, narrando o que deu ocasião a ela, como o inimigo arrastou consigo para as regiões do norte as suas legiões, e ali as incita a rebelarem-se com ele, persuadindo todos, exceto o serafim Abidiel, que por argumentos pretende dissuadi-lo e se lhe opõe, e depois o abandona. Canto 5. Envolta em róseo brilho, a manhã bela já pelas plagas orientais avança, e com pérolas junca ovante a terra. Desperta Adão às horas do costume. Das aves o gorjeio matutino, que de todos os ramos sai alegre, o ruído dos arroios fumegantes da aurora, olmos refrescos, só lhe bastam para tirá-lo do ligeiro sono. Assim, devido aos sóbrios alimentos e à boa digestão só deles filha. Espanta-se de ver que não desperta, a face em fogo, as tranças em desordem. Eva se achava como em sonho inquieto. Levantando-se então sobre um dos braços, com ternos olhos de cordial afeto, inclina-se iminente à linda esposa, que acordada ou dormida é toda graças. E com meiga voz, como ouve Flora quando o mimoso Zéfiro abafeja, com mansa mão tocando a mão querida, diz-lhe assim devagar: meu bem, acorda, dos céus meu dom melhor e o mais recente. Acorda, meu deleite sempre novo, meu amor, minha esposa idolatrada. Brilha amanhã, convida-nos o fresco a gozarmos dos campos as delícias, notando como nascem, como crescem essas plantas que assíduas cultivamos, como se desabrocham perfumadas as flores na latada das cidreiras, do bálsamo e da mirra ou puro alambre. Com que arte e gosto a natureza pinta, como a abelha pousada sobre as flores, dela extrai a líquida doçura. A tão meigas razões abre Eva os olhos, porém neles mostrando escrito o susto, fita Adão e lhe lança os braços logo. Ó tu, lhe diz a bela, em quem minha alma acha o repouso seu único e todo, tu minha perfeição e glória minha, quanto me alegro de encarar de novo a face tua e da manhã o brilho. Esta noite não tive outra como esta. Sonhei, se sonho foi, mas não contigo, nem com os trabalhos de manhã ou de ontem, como costumo. Ofensas e desordens ao pensamento meu desconhecidas, com tropel horroroso o perturbaram. Pareceu-me que junto ao meu ouvido alguém com voz tão doce como a tua me chamava a passear, assim dizendo: Eva, ainda dormes? Vê quão fresco e grato o tempo está. Tudo é silêncio, exceto onde das sombras o cantor alado, agora já desperto, aos ares solta suavíssimas canções que amor lhe inspira. Fuge de todo, cheia a lua agora, com mais sombria luz e assim mais grata, adornando das coisas o prospecto. Mas em vão, se ninguém põe nela os olhos, o céu atento vela para ver-te. A ti da natureza, ó doce encanto, todas as coisas vendo-te se alegram.
pela beleza tua arrebatadas, cedendo ao teu influxo, em ti se enlevam. Crendo que me chamavas, logo me ergo, mas não te achei, e para achar-te avanço. Julguei que ia passeando solitária por caminhos que súbito corridos me levavam junto da árvore vedada, que mais formosa então se me afigura ao brando luar do que ao fulgor do dia, e quando absorta os olhos nela cravo, reparei que uma alígera figura, como as vindas do céu, que a miúdo vemos, ali se achava, seus cabelos de ouro ambrosia recendente destilavam, e contemplando estática, entretinha, na mesma árvore, vista e pensamento, bela planta de frutos carregada. Então diz-lhe: ninguém, nem Deus, nem homem, esse peso se digna aligeirar-te e provar-te o sabor delícias todo. Justo é que assim a ciência se despreze? Qual dos dois, ou inveja ou despotismo, nos proíbe gozar tua doçura? Proíba quem quiser. Ninguém consegue, dos mimos teus que pródiga me ofertas, invejoso privar-me d'ora em diante. Por que motivo aqui se me apresentam? Disse, e com mão audaz e insano arrojo apanha e come o proibido fruto. Tão petulante vozes escutando, por tão hórrida ação verificadas, gélido susto as forças me decepa, mas ela assim de gosto se arrebata. Fruto divino, que de ti tão doce, muito mais doce ainda és assim colhido, vedam-te aqui como, segundo entendo, só para os altos deuses reservado, podendo homens erguer ao grau de numes. Se pela transmissão o bem se aumenta, se nisto nada perde o autor de tudo, se mais louvores deste modo o incensam, porque dos homens não se fazem numes. Criatura feliz, Eva formosa, participa também do excelso fruto. És feliz, muito mais sê-lo ainda podes. Ninguém mais do que tu de o ser é digno. Come dele, e entre os deuses d'ora em diante deusa serás, não confinada à terra, mas ora no ar subida, ora entre os astros, verá por teu poder único e próprio a vida que nos céus deuses passam, que tu também alcançarás como eles. Disse: vem para mim, chega-me à boca, porção do mesmo fruto que apanhara. Seu grato aroma arrebatou-me tanto que libertar-me de o comer não pude. Súbito voo com a figura alada muito acima das nuvens, donde observo, lá baixo a terra extensa em longos, em largo, muito variado, amplíssimo prospecto. Maravilhei-me da mudança minha, do voo meu a tão remota altura. Eis, nisto o guia me desaparece, e eu caio. O mais se confundiu no sono. Mas quão alegre despertei agora, vendo ser isto fábula sonhada. Desta noite Eva assim contava o sonho, e Adão assim lhe torna pensativo. Ó imagem de mim, a mais formosa, minha querida intrínseca metade, dos pensamentos teus também me aflige a desordem, que em sonho suportaste. Estranha me parece, me horroriza. Receio muito que do mal provenha. Mas donde vem o mal? Em ti não pode nenhum haver, que vens de origem pura. Porém reflete que residem na alma diversas faculdades subalternas. Tem domínio a razão sobre elas todas. E logo se lhe segue a fantasia das externas imagens que lhe mandam nossos sentidos, estas soltas formas disparatadas, movediças séries, e depois a razão pondo-as em ordem, estas juntando, separando aquelas, da negativa e afirmativa às bases, para nós determina, a que chamamos nossa opinião conhecimentos nossos. No tempo em que descansa a natureza, recolhe-se a razão em seu retiro, e a fantasia mímica, bem vezes, vela para imitá-la, mas sentindo, mas julgando as figuras quase sempre obras produz, principalmente em sonhos, baralhadas em forma e graus diversos, tanto fazem em ações como em palavras. Creio em teu sonho ver alguns vislumbres do objeto sobre que ontem conversamos, e ainda que tenham adição estranha, de maldade não dá contudo indícios. O mal no entendimento do anjo e do homem entrar pode, não deles provado. Não deixa assim depois ou culpa ou nódoa. Por isso espero que acordada fujas do que sonhando aborreceste tanto. Não te aflijas, nem teus olhos nubles, que muito mais que sonhos, mais serenos,
Só em ser que amanhã, quando formosa, começando a sorrir-se, alegra o mundo. Levantemo-nos. Vamos esmerados cuidar das nossas últimas fadigas, entre fontes e umbrosos arvoredos, entre flores que no ar agora expandem seus melhores recônditos aromas, junto por toda a noite em plena cópia, e para ti de certo reservados. Assim Adão desassombrar procura da esposa bela o coração mavioso. Ela se desassombra, mas calada escapar deixa de cada um dos olhos o aljôfar de uma lágrima, que a limpa com o pronto auxílio da fugente coma. Assomo-lhe outras duas, já se inclinam das amorosas cristalinas fontes. Eis Adão com 2 beijos lhas enxuga, vendo nelas indícios agradáveis de virtuoso remorso e pio susto, que mesmo na mais cândida inocência teme que alguma ofensa perpetrasse. Tudo, pois, serenou, e vão-se ao campo. Assim que saem do aposento arbóreo, dão com o prospecto do nascente dia e do sol que, arrasado no oriente, balanceando ainda o fulgurante carro sobre as abas azuis do argênteo oceano, vem dardejando ao globo paralelos seus raios de ouro que rocia o orvalho, e mostra, na mais ampla perspectiva do Éden ditoso, a grande Eoa plaga. Em santa adoração curvam-se humildes, suas ferventes orações começam, que em todas as manhãs, com vário estilo, tinham lugar. Sempre eles abundavam de estilo vário e de êxtase divino, para o Senhor louvar em seus próprios termos, cantando ou recitando de improviso, sempre corria em prosa ou doces versos, dos lábios seus harmônica eloquência, mais sonora que da harpa e do alaúde as gratas vozes com que realça o canto. Assim as orações princípio deram. Por tuas mãos edificado existe, belo e maravilhoso, este universo, ó Pai de todo o homem, Senhor de tudo, tu mesmo, que estupenda maravilha! Destes céus muito acima, tu te assentas invisível a nós, só vislumbrado nas obras tuas de menor valia, que ainda assim teu poder divino mostram, e de tua bondade a cópia imensa. De-los-eis melhor, ó vós que sempre o vedes, anjos filhos da luz, e que seu trono cereais em coros com gentis concertos de instrumental e canto, em dia eterno, no céu, na terra, criaturas todas, juntai-vos para dar louvor sublime ao primeiro, ao central, ao derradeiro, ao que fim não terá, nem tem princípio, tu das estrelas a mais bela, que andas cobrindo à noite o lúcido cortejo, se é que melhor não és da aurora ornato, certo penhor do dia, que adereças com teus esmaltes a manhã risonha, louva-o na tua esfera, quando o dia, na deleitosa madrugada assoma, tu o sol, vida e fanal deste universo, por teu Senhor o reconhece, e entoa o seu louvor em teu perpétuo giro, quando sobes dos mares majestoso, quando as alturas do zenite alcanças, quando te entranhas nas ossíduas sombras, lua, que ora te opões ao sol nascente, ora lhe foges com as estrelas fixas, fixas contudo em movediça esfera, errantes orbes, que girais fugentes, com harmônicos sons, místicas danças, proclamais seus louvores inefáveis, porque extrair a luz soube das trevas, elementos, os mais anciãos produtos do seio maternal da natureza, que em quádrupla mistão ides voltando, por multiforme círculo perpétuo, e nutres as coisas todas, variai em honra do arquetipo eterno sempre um novo louvor, manifestando, nas que fazeis transformações contínuas, névoas e exalações, que ides agora dos vaporosos lagos das montanhas, pouco a pouco a subir, pardas ou negras, até que o sol com cercadura de ouro vossos debruns lanígeros enfeite. Do Onipotente em honra levantai-vos, ou de enroladas nuvens raras, densas, o firmamento diáfano cobrindo, ou da sequiosa terra o grêmio entrando, em despenhadas abundantes chuvas, ou subindo ou descendo, ao ser eterno não cesseis de tecer louvor exímio, de o louvar não cesseis nem vós, ó ventos, que já bonança, já tufão medonho, soprais dos 4 horizontais quadrantes, balanceai vossos cumes, ó pinheiros, e plantas todas em sinal de aplauso,
fontes que ides correndo e murmurando, pronunciai seu louvor nesse murmúrio. Formai coro, viventes criaturas, vós aves que dos céus até as portas subis trinando, seu louvor excelso levais nas asas e no etéreo canto. Vós todos, quanto vos moveis nas águas, vós todos quantos percorrei a terra, grandes, pequenos, mínimos, enormes, testemunhai, se de manhã, de tarde, eu deixo de em meu canto repeti-lo, fazendo ouvir seu nome sacrossanto ao monte, ao vale, à fonte, à luz, às sombras. Salve, Senhor de tudo, sê grandioso para todos os bem-fazer-nos sempre. E se a noite deixou a ver-se as ocultas, juntando contra nós algum desastre, dispersa-o como a luz dispersa as trevas. Tais do par inocente as preces foram. Logo nas almas suas se instauraram o sossego habitual, a paz segura. Entram com zelo nas rurais fadigas, por entre folhas, sob ameno orvalho. Ali uma ala de árvores de fruto nímio longos estende opressa os ramos, e os convida a que próvidos lhes vedem os estéreis abraços. Noutro sítio estão videiras para unir-se aos olmos, as quais, em torno deles alongando seus núbeis braços, levam-lhes o dote nos adaptados cachos com que enfeitam da árvore estéril a pomposa rama. Empregados assim os vê piedoso Rei dos altos céus, e assim, chamando Rafael, esse espírito sociável, que se dignou viajar com bom Tobias, e válido lhe fez o seu consórcio com a Virgem 7 vezes já casada. Rafael diz-lhe então: vê como no Éden desordens fez Satã caído do orco, atravessando o tenebroso abismo, turbou de noite os pais da prole humana. Neles de um golpe quer com trama astuta aniquilar a inteira humanidade. Vai, pois, ao globo. Com Adão conversa toda a metade do presente dia, conforme amigos, dois têm por costume. Da meridiana calma fugitivo à sombra da frondífera latada, achá-lo-ás com o descanso ou com a comida deste dia os trabalhos que parando. Mostra-lhe ao vivo o seu ditoso estado. Faz-lhe ver que inteiramente livre foi essa dita em seu poder deixada à discreção de seu arbítrio, mas que é, por livre ser, também mudável. Avisa-o de que nunca se desvie julgando-se em perfeita segurança. Conta-lhe o perigo seu e donde se urda o inimigo que tem, como do empírio ele foi ultimamente despenhado, e que conjura agora ver se expele de semblante estado virtuoso, e que conjura agora a ver se expele de semelhante estado venturoso a estirpe da nascente humanidade, não por força, que força a opor-lhe havia, mas por vis seduções e arteiro engano. Tudo lhe explana, a fim que não alegue, se transgredir por quanto mais vontade, somente por surpresa ser vencido, que avisado não foi de precaver-se. O Pai Onipotente assim se exprime cumprindo tudo o que a justiça pede. Nem mais se demorou o Alá do Arcanjo, depois que recebeu sua mensagem. Dentre milhões de espíritos celestes, onde ele em pé estava, respeitoso, nas esplêndidas asas embuçado, logo se ergue e dos céus no âmbito voa. Dão-lhe lugar por toda a estrada empírea, dividindo-se então dos lados ambos as séries dos angélicos poderes. Chega dos céus às portas, que rodando em quícios de ouro, por si mesmo se abrem imensas, como cumpre as grandes obras que o supremo arquiteto fabricara. Nuvem nenhuma ali, nenhuma estrada para lhe obstar a vista se entrepunha, posto que mais pequena, assim distinta, vê como outro qualquer dos ígneos astros a terra e aos montes todos sobranceiro, todo delícias, o jardim do eterno. Assim de Galileu o vidro insigne, de onde observa menos luminosos os montes e as regiões cridas na lua. Assim o nauta vê delos ou samos, mostrando-se entre as cicladas primeiro a maneira de mancha nebulosa. Dali se atira o vôo quase a prumo, e pelo vasto etéreo firmamento, entre mundos e mundos corta o espaço, batendo o dócil ar com asas firmes. Seja forte ou macio o dúbio vento, no alcance entrando das aéreas águias, parece às aves todas uma fênix,
como aquela que, a só na espécie sua, voa direita à nobre egípcia Tebas, para depositar as próprias cinzas do fulgurante sol no templo augusto. Eis do Éden pousa no oriental rochedo, e recobrando a prístina figura, qual se mostra serafim alado. Assim consta que foi de Maia o filho. O corpo divinal 6 asas lhe ornam. As 2 que nos largos ombros saem cobrem-lhe o peito com teor de régio manto. Do meio corpo as 2 lhe decoram toda a cintura até chegar-lhe aos joelhos, com penas de ouro e celestiais matizes, larga zona estrelada afigurando. Dos pés as 2 com extrema graça lhes ataviam ostentando airosas o etéreo azul, a púrpura brilhante. Logo sacode as asas, com que ao longe lança nos ares celestial fragrância. Então dos anjos todos, as cortes, que as avenidas do jardim guardavam, conhecem-no e lhe acatam respeitosos a excelsa hierarquia, reputando ser a mensagem sua de alta monta. Assim que passa as tendas fulgurantes, vai avançando nos ditosos prados, de nardo, mirra e cássia entre lamedas, de aromas deliciosos perfumadas. Ali ria-se ingênua a natureza, como em sua mais bela juventude, e ostentava com livre exuberância os seus mimosos virginais caprichos, mostrando-se mais suave, ainda que inculta, do que depois o foi com as regras da arte. Ali sem termo tudo eram delícias. Já das especiarias na floresta, avista o Adão, que de seu fresco albergue sentado à porta estava. Quando erguido no zenite, disparava o sol a prumo seus mais férvidos raios sobre a terra, que no íntimo introduz calor mais vivo do que havia mister a espécie humana. E Eva lá dentro, às costumadas horas, preparava o jantar com doces frutos, que vista, olfato e gosto lisonjeiam, não esquecendo os líquidos nectários, o leite, os sumos vegetais mimosos que tão gratos à sede lhe mitigam. Então assim Adão por ela chama. Eva, depressa, vem, olha quão lindo, por entre aquelas árvores eoas, para nós se encaminha um ser ilustre, parece a aurora, que ao meio-dia se ergue, talvez nos traz do céu mensagem grande. Nosso hóspede hoje ser talvez se digne. Vens tu depressa, as provisões guardadas, põe-nas todas aqui em lauta mesa. Recebamos assim com justas honras o núncio celestial que nos visita. Bem devemos, dos bons por nós gozados, dar a quem nulos deu, com mão profusa os profusos presentes repartamos. Aqui onde, jucunda, a natureza os seus férteis produtos multiplica, onde eles, quanto uns mais se vão colhendo, tantos mais abundantes nascem outros, e a que não os poupemos nos convidam. Eva lhe torna. Adão, primor da terra, feito inspirado pelo imenso nume. Mui poucas provisões reservam-se onde, nas quadras todas, sazonados frutos em pinha prendem dos curvados ramos, onde ficam melhores quando secos o nímio suco perdem. Sós eu guardo, mas dou-me pressa e colherei cuidosa das balseiras, das árvores, das plantas os frutos de sabor o mais mimoso, para obsequiar dos céus o hóspede insigne, de modo tal que, vendo-os, assegure que Deus, como no céu também na terra, os benefícios seus prodigaliza. Disse e parte, levando a ideia imersa nas civis cerimônias da hospedagem. Examina de que ordem, de que escolha elegância mais fina lhe resulte, de sorte que os sabores não se arrisquem a confundidos ser por não bem juntos, e com perita gradação dispostos, coloca os frutos a melhores sempre. Então começa. Os vegetais pesquisa todos que nutre a terra, mãe de tudo, nas plagas orientais e ossíduas plagas, na Líbia e Ponto, nos vergéis de Alcino, de todas as espécies colhe frutos. Nuns é felpuda a pele e noutros lisa. Estes têm casca dura, aqueles vage. Põe-nos depois com profusão na mesa, em forma de pirâmides vistosas. O doce sumo de diversas bagas, dos rubros cachos o inocente mosto, para gratas bebidas ela espreme, e as gostosas pevides machucando nectários cremes com primor prepara, deles enchendo convenientes urnas que a natureza próvida lhe oferta. O pavimento então junca de rosas,
e de ramos que aroma ao longe espalham sem que o fumo lhe desprenda o fogo. Já para receber o hóspede augusto, se adianta o pai dos homens, por cortejo leva a inocência, perfeições, virtudes, em si mesmo possuía a sua pompa mais solene que o insípido aparato de que os príncipes vão cercar-se fogam, quando um vaidoso trem, longo opulento, de pajens áureos, de corcéis de estado, ofusca a multidão embevecida. Assim que dele Adão se chega perto, faz-lhe submissa a afável reverência, não com temor, mas com respeito próprio a outra mais elevada hierarquia. Prole dos céus, lhe diz, que tanta glória só pode tê-la um ser nos céus nascido, já que dos tronos empiriais descendo, estes sítios honrar-te dignas hoje, serve-te de fazer-nos companhia nesta ampla terra, a nós por Deus doada, além entrando no vergel sombrio, onde os mais doces frutos te ofereço, neste agradável Éden produzidos, e descansas também até que abrande da meridiana calma a força ingente e pela fresca tarde o sol decline. Meigo o poder angélico responde: para isso venho, Adão. A tua essência, este lugar encantador que habitas, podem de certo convidar a miúdo espíritos do céu a visitar-te. Entremos, sim, no teu vergel sombrio. Hoje tenho por minha a inteira tarde. Encaminham-se à câmara silvestre, que parelha a latada de pomona. De flores se orna, perfumando os ares. Eva, em sua nudez, que não conhece, mostrando-se mais linda, mais amável que uma Napeia, ou que essa ínclita deusa das três, que no ida a fábula coloca pleiteando nuas, qual será mais bela? Esperava de pé fora da porta para cumprimentar o hóspede ilustre. Não precisa de véu, virtudes traja, nenhuma encasta ideia a cor lhe muda. O anjo lhe deu a saudação sagrada com que se apresentou. Passadas eras, a ditosa Maria, Eva segunda. Salve, lhe diz, ó mãe da humana prole, o inteiro mundo povoarão teus filhos em número maior que os vários frutos nas árvores do eterno produzidos. Quais os que ostentas nesta mesa agora? Amplo quadro de relvosa leiva de musgos assentos circundado. Era a mesa. Em toda ela frutos, flores, o outono e a primavera em montes punham. Por algum tempo, em conversar, se aprazem, sem temer que o jantar lhes esfrie. Até que deste modo Adão se expressa: hóspede celestial, comer-te digna destes dons com que Deus nos cria e nutre. Ele, de todo o bem perfeita origem, faz com que imensos os produza a terra para alimentos e delícias nossas. Talvez que para angélicas essências sejam essas comidas desgostosas. O que eu sei é que a todos os franqueia o nosso único Pai, autor de tudo. Por isso mesmo, o arcanjo assim lhe torna: pode pelos espíritos mais puros ser achado agradável alimento, o que Deus cria para dar ao homem, que espiritual porção em si encerra, e na verdade, as celestiais substâncias de manjares tão puros se sustentam. Demos, portanto, a Deus louvor contínuo. A angelical essência, a essência humana, ambas têm faculdades sensitivas, em virtude das quais possuem ambas ouvido, vista, gosto, cheiro, tato. Corpóreos alimentos se assimilam em substância incorpórea e enfim os mudam. Quanto é criado, nutrição exige. Servem os alimentos mais grosseiros de outros alimentar que são mais puros. A terra nutre o mar a terra, o ar nutrem ambos. O ar os astros nutre, quando da lua, que por ser mais baixa obtém primeira exalações terrenas, o semblante redondo oferece manchas, crassos vapores que ainda não foram na substância da lua convertidos. Também ela de seu made do globo não deixa de exalar algum sustento para esses orbes que mais alto giram. O sol que fulgurante se reparte por todos eles, deles todos colhe nutritiva exalada recompensa, e aure do oceano as vespertinas ondas, e lá nos céus as árvores da vida com frutos ambrosiais se condecoram, e almo néctar os pâmpanos produzem. Se nas manhãs o orvalho sacudimos, dos ramos feito mel e o solo achamos doces grãos de pérolas cobertos. Contudo, aqui seus dons o Eterno mostra com tanta variedade e tanto brilho que pode com os do empírio comparar-se. Deles comer, portanto, não duvido.
Sentam-se e a refeição começa logo. Sombra, ilusão não era o anjo comendo. Fácil glosa comum da teologia, com gostoso apetite saboreia as iguarias que depois transmuta em substância celeste, transpirando quanto não pôde nela assimilar-se. Desta maneira, o empírico alquimista pode mudar, ou crê que mudar pode, com o fogo do carvão fuliginoso, brutos fragmentos dos metais mais baixos, em nativas porções de ouro brilhante. Da mesa, por então fazia as honras, e de suaves licores arrasava dos corpos que amiudados se bebiam, formosíssima e nua a afável Eva. Celestial inocência, a tal aspecto, e sem amor abrasado se sentissem de Deus os filhos, dera-lhes desculpa. Tais corações, porém, rutilam castos, nem conhecem sequer o que é ciúme, esse inferno de amantes ultrajados. Estando já saciados sem excesso, grande e súbita ideia a Adão ocorre de aproveitar o ensejo que lhe é dado neste feliz colóquio, perguntando o que há por cima deste nosso mundo. Que essências são as que no céu habitam, cuja excelência e majestoso aspecto, cujos poderes o esplendor divino, tudo quanto era humano superavam. Assim, pois, com palavras cautelosas, ao mensageiro empírio ele se expressa. Habitante do céu, conheço agora quanto honras o homem neste seu obséquio, entrar querendo no seu teto humilde e com ele comer terrenos frutos, manjar não de anjos, mas por ti aceito tão boamente que se crê não comes nos celestiais festins com mais vontade. Dos da terra, os do céu quanto diferem. O alígero magnate a Adão responde: existe só um Deus onipotente que tudo fez, de quem procede tudo. Regressam-lhe para ele as coisas todas, quando se não depravam, mas perfeitas foram por seu poder todas criadas. Não há mais que uma só matéria-prima. Pode variar de consistência e formas, e em diferentes graus alcançar vida nos entes que a viver são destinados. Quanto eles mais do eterno se aproximam, ou quanto mais a aproximá-lo tendem, tanto mais se refinam, mais se apuram. Cada um gira na esfera que lhe é própria, até que o corpo em espírito se muda, nos termos as espécies designados. Das raízes assim se desenvolvem os verdes ramos menos densos que elas. Destes as folhas mais ligeiras nascem, das quais a flor brilhante se sublima, recendentes perfumes exalando. Dela, por graus de majestosa escala, forma-se o fruto, nutrimento do homem. Do assimilado fruto, então, se extrai substância que, por ser sutil e ativa, de espíritos vitais possui o nome, da qual outra, mais tênue, se origina, sendo animais espíritos chamada. Desta requinta-se outra ainda mais nobre, e intelectuais espíritos expressa, e de suas funções faz que resultem sentidos, fantasia, entendimento, cujo complexo constitui a vida donde emana a razão, essência da alma. No homem terreno, no celeste arcanjo, as almas são iguais por natureza. Nos graus de perfeição, porém, diferem. Pelo discurso, enquanto o homem pesquisa, o anjo pela intuição longe penetra. Maravilha não é que eu não recuse o que bom para vós achou o Eterno, e que qual vós o converteis na vossa, eu o transmute na substância minha. Tempo virá, sem dúvida, em que os homens cheguem a ter a perfeição dos anjos, e os manjares celestes lhe convenham. Talvez, mesmo com os térreos comestíveis, seus corpos em espírito se mudem, e melhorados pelo andar do tempo, ao éter, como nós, subam alados, morando ou no éter, como for seu gosto, ou nas plagas do empírio rutilantes. Se obedientes à lei vos conservardes e mantiverdes sempre inteiro e firme o amor do imenso Deus, de quem sois obra, a dita em que viveis gozai, no entanto, maior por ora não vos é possível. Replica-lhe o patriarca dos humanos. Espírito benévolo, bem mostras por onde o juízo nosso se encaminha e por que escala a natureza marca os graus que desde o centro dirigidos vão terminar do círculo nas orlas. Por ela, como no universo vimos, subir podemos, té de Deus ao trono, mas o que impõe a cláusula, que ajuntas. Se obedientes à lei vos conservardes, nós desobedecer também podemos? Negar devido amor é-nos possível àquele que nos fez do pó da terra,
E neste Éden nos pôs por gozarmos amor ventura, que entender é dado à fantasia do desejo humano? Filho do céu e terra, o anjo responde, és devedor a Deus da tua dita, mas de ti pende a permanência dela. Grava bem na atenção isto que escutas. Tua obediência cauteloso guarda. Nela a caução da tua dita é posta. Deus criou-te perfeito em tua espécie, mas imutável não. Deu-te bondade, mas conservá-la, pois em teu arbítrio, fez-te livre. A vontade não tem expressa ao fado imoto. A previsão restrita. Deus quer de nós serviços voluntários. Nele os obrigatórios nunca encontram benigna aceitação, honroso prêmio. E como podem corações não livres provar que servem por vontade ou força, eles, cujo querer segue o do fado, e não lhe é dado ter diversa escolha, mesmo a dita que temos nós os anjos, que estamos juntos ao empíreo trono, tem como a vossa de durar somente enquanto na obediência persistimos. Sem obediência a dita se evapora, livres servimos porque amamos livres. Podemos não amar, e amar podemos. Se amamos, nossa dita continua. Desgraça temos, se de amar deixamos. Pela desobediência, alguns caíram das alturas do céu no orco profundo, queda fatal, que de eternais delícias para sempre o lançou em cruz tormentos. Assim torna-lhe Adão. Tuas palavras tenho escutado, preceptor divino, com maior atenção, com mais deleite, do que ouço os cantos que na amena noite pelos ares trinando docemente os coros querubínicos entoam do cimo destes montes circundantes. Não sabia que livres se criaram as minhas obras à vontade minha. Contudo, nunca me esqueci que devo amar o tutor de tudo e ser exato em cumprir seu preceito único e justo. Razão e instinto assim me encaminhavam, e sempre neste teor serão meus guias. Mas do céu os sucessos que apontaste, em mim alguma dúvida promovem. Por isso, tanto mais ouvir desejo deles a narração, se for teu gosto. Na verdade, será ela estupenda, digna de ouvir-se como dessagrada. Do espaço largo ainda nos resta, pois que o sol, tendo feito meio giro, a outra metade começou agora, dos céus na ampla extensão que nos circunda. Assim Adão pediu. Depois o arcanjo, fazendo curta pausa, assim começa. De árdua tarefa, de elevado assunto, ao primeiro dos homens me encarregas. A sentidos humanos, como posso referir as proezas invisíveis, por guerreiros espíritos obradas? Sem dor como hei de relatar a ruína, de tão gloriosos, tão perfeitos anjos, enquanto firmes na obediência estavam. Do outro mundo, como hei de expor segredos, que talvez revelados se proíba, porém dispensa justa se confere, já que dela o teu bem tanto precisa. Porque humanos sentidos me percebam expressar-me-ei, assemelhando aos corpos as formas dos espíritos. E atende que é dos céus uma sombra o orbe da terra. Parecem-se entre si as coisas de ambos, muito mais do que tu julgá-lo podes, quando ainda não havia este universo, reinando o rude caos onde agora os céus se movem, e descansa a terra sobre o seu próprio centro equilibrada. Um dia, pois que o tempo unido ao moto abrange a eternidade, e tudo mede por presente, pretérito e futuro. Nesse dia em que Fausto começava um dos anjos amplíssimos do empírio, foram de Deus por citação solene chamados exército dos anjos, que das regiões do céu todas e logo vêm e ao redor do trono onipotente em ordem fulgurante se colocam, seus grandes generais trazendo a testa. 10 milhões de bandeiras, de estandartes, pelo âmbito se erguiam das colunas e, fuzilando nos sublimes ares, distinguiam os graus das hierarquias. Também nos seus tecidos refulgentes divisas sacrossantas se espantavam, com veementes expressões mostrando do seu amor e zelo os puros atos. Do exército depois que a massa imensa em círculos concêntricos foi posta, o poderoso Pai tendo à direita o Filho, que existido sempre havia, da bem-aventurança no almo seio, do tope da flamígera montanha, que inundações de luz todo encobriam, dirigiu ao congresso estas palavras. Ouvi vós todos, que da luz sois filhos, dominações, virtudes, principados, poderes, tronos. Escutai atentos esse decreto meu irrevogável.
Hoje nasceu de mim este que vedes, e meu único filho aqui o aclamo. Ungido tenho-o neste sacro monte. Vosso chefe o nomeio, hão de as falanges dos céus sublimes adorá-lo, todas, e hão de seu soberano confessá-lo. Por mim mesmo o jurei. Ficai unidos sobre o reinado seu em dita eterna. Quais de uma alma porções indivisíveis. Quem negar-se ao seu mando, ao meu se nega. Cerceia toda a união que a mim o enlaça. Nesse dia será fora do empírio e da visão beatífica expulsado e cairá na escuridão eterna. Golfo profundo, horrível, tormentoso, sem dó, sem redenção, sem fim, sem pausa. O Eterno assim falou. De quanto ouviram, cheios de alma o prazer, parecem todos, mas nem todos o eram. Este dia que ombreia os mais pomposos, passam-no inteiro em cânticos, em danças do sacro monte em torno dirigidas. Mística dança, igual a que executam no âmbito da estrelada luz-esfera, os astros que em si têm, fixos e errantes, no giro seu tecendo labirintos intricados, excêntricos, confusos, mas que a tanto mais ordem se sujeitam, quanto mais se afiguram fora de ordem. Nessas danças com tanta melodia, as suas vozes divinais adoçam, que o mesmo Deus ouvindo-a se deleita. À tarde, nós também, manhã e tarde, temos no empírio. Não que as precisemos, mas como deliciosa variedade. Passam da dança ao opíparo banquete. Em círculos como eles se formavam, erguem-se as mesas que se encheram logo de angélicos manjares, espumando, em vasos de ouro que abrilhantam gemas, o suavíssimo néctar rubicundo, que das vinhas do céu emana em ondas, sobre flores mimosas repousando, todos coroados das mais ricas flores, saciam-se da ambrosia e puro néctar, mas sem que demasias lhe provoquem o que de excessos resultar costuma. Lá de imortalidade e de alegria bebem tragos dulcíssimos e longos, e o bondadoso rei, que ali presente com larga mão lhes dá tão gratos mimos, alegra-se de ver que eles se alegram. Nisto à noite, com as nuvens exaladas, do alto monte de Deus que ao longe verte luz e sombra, dos céus na face pura torna o brilho em crepúsculo agradável, ela que ali não traja o véu mais negro, já de rosa os orvalhos dispusera para o sono que todos necessitam, excetuando só Deus que nunca dorme. Sobre vasta planície, átrios do Eterno, mais vasta que deste orbe a imensa face se reduzida, a terra pleno fosse, a multidão angélica dispersa, em mós de vário vulto ali acampa pelas margens das vívidas correntes que da vida entre as árvores sussurram. Pavilhões, tabernáculos celestes, armam-se de repente sem quantia, onde gozam do sono da inocência pelas auras mimosas bafejados, exceto os que em redor do empíreo trono, por toda a noite em turnos se revezam, do costume cantando os doces hinos, porém com este fim Satã não vela, tal hoje o chamam. Seu primeiro nome não mais foi desde então nos céus ouvido. Ele, que de um dos principais arcanjos tinha lugar, se o principal não era. Grande em poder, no grau, na estima grande, encheu-se de atra inveja aquele dia em que o Filho de Deus, com toda a pompa feito, aclamado por seu Pai imenso, Messias foi, universal monarca, e em seu orgulho suportar não pôde tal vista, ideia tal que o desluziam. Respirando desprezo e ardente raiva, decidiu tão depressa à meia-noite, tempo mais próprio do silêncio e sono, a hora escura bater a martelada, ir-se com todas as legiões que manda e deixar do alto Deus o trono augusto em desprezo, sem culto e sem louvores. Então o que imediato em mando lhe era manso acorda, e em segredo assim lhe fala: dormes tu, companheiro? Como pode os olhos teus pregar? Já te não lembras do decreto que ainda ontem proferido nos foi do Eterno pelos próprios lábios? Só ias-me confiar teus pensamentos, e eu te fazia o mesmo. Éramos ambos um só, mútua amizade nos unia. Por que fatalidade esse teu sono hoje te faz desconcordar comigo? Tu vês que novas leis nos são impostas. Novas leis de um monarca sempre devem, nos vassalos, criar ideias novas e promover debates que examinem os resultados
que seguir-se podem. Aqui dizer-te, mas não é prudente. As imensas miríades convoca de quem somos os chefes, e lhes dize que antes de retirar-se a noite umbrosa, com pressa eu parto, e que por ordem minha, as inteiras falanges que floreiam seus estandartes sobre o meu comando, para os quartéis boreais súbito voem. Ali as festas preparar nos cumpre, com que o nosso monarca, o grão-messias e suas novas ordens recebamos. Passar por entre as hierarquias todas e dar-lhe leis, tenciona vir em breve, com triunfante pompa o nume filho. Deste modo falou o falso arcanjo, e perverso infundiu danoso influxo do companheiro no ânimo imprudente, que logo todos os poderes chama subalternos a si, cada um à parte. Conta-lhes que antes de acabar a noite, o grande chefe em movimento punha seu estandarte, inculca-lhes arteiro as noções que lhe foram sugeridas, e ambíguas expressões que o ciúme ateiam, lança entre eles a ver se assim os sonda, ou se a fidelidade lhes perverte. Subitamente obedeceram todos ao sinal costumado à voz do chefe, que o seu nome, a dignidade sua, eram, sem hesitar, no empírio grandes. O rosto seu, igual da estrela d'alva, que pelo firmamento pastoreia das estrelas o fúlgido rebanho, com malicioso embuste os alicia, e para o crime seu consigo arrasta a terça parte das celestes hostes. De Deus, no entanto, os olhos, que discernem os pensamentos mesmos mais ocultos, viram, por entre as lâmpadas douradas que fronteiras ao sólio ardem de noite, mas não delas com o auxílio, levantar-se fora do sacro monte a rebeldia. Viram por quem e como se espalhara entre os filhos aspérrimos da aurora, e as multidões que estão bandeadas eram para o decreto augusto se lhe oporem. Deus, sorrindo-se, disse ao filho amado: Filho, em quem jubiloso estou olhando, em seu inteiro brilho a minha glória, de toda a minha potestade herdeiro, agora mesmo assegurar nos cumpre, lançando mão das invencíveis armas. O nosso império, a divindade nossa, a nossa onipotência sempiterna. Tem tal audácia o rebelado inimigo, que intenta a par do nosso erguer seu trono nas plagas extensíssimas do norte, e ainda não satisfeito, premedita decidir por batalha, em vasto campo, nosso poder e jus que base tenham. Convém-nos ponderar, e a nossa pressa opor-lhe, toda a força que fiel se nos manteve. Tudo empreguemos na defesa nossa, a fim que por surpresa não percamos este monte, este império, este alto sólio. Com aspecto sereno, quieto e puro, com inefável resplendor divino, ao Pai o nume Filho assim responde: Onipotente Pai, razão te assiste para te rires de teus vãos contrários e seguro tratares com desprezo seus tumultos e ardis, inúteis fatos. A sua rebeldia dá-me glória, que por seu ódio tanto mais se ilustra. De todo o teu poder, quando me virem para vencer sua altivez armado, conhecerão pelo fatal evento, se menos que eles ser nos céus me cumpre, ou se impor sei o jugo a tais rebeldes. Disse. No entanto, já Satã, muito longe, tinha voado veloz com as forças suas, exército que em número supera as estrelas que fulgem na alta noite, ou as gotas do orvalho matutino, na flor da planta pelo sol tornadas em pérolas, que estrelas afiguram. Passam em regiões e impérios poderosos de tronos, serafins e potestades, 3 hierarquias, mas em grau diversas, regiões as quais, se o mundo teu comparas, não é mais amplo do que vês este Éden, comparado com a terra em extensos mares de esféricos a plano reduzidos. Aos limites por fim chegam do norte. Então entra Satã seus régios passos, que edificados sobre ingente serra afiguram de longe sendo vistos, em cima da montanha outra montanha. Constam de cubos de diamante e de ouro as torres, as pirâmides, os muros, que Satã propõe o palácio. Nome que no dialeto dos humanos há de dar-se a parelhas estruturas. Pouco antes o orgulhoso o construíra, querendo ter com Deus toda a igualdade, pelo modelo do sagrado monte, onde foi o Messias proclamado. Do céu perante as hierarquias todas,
então Monte da Aliança o nominara. Os exércitos seus ali ajunta, pretextando que assim o dispusera para se concertar com que alta pompa seria recebido o grão-monarca, que ia chegar ali em prazo breve, e com sutis calúnias procurando toldar todas as luzes da verdade, fere-lhes com tais modos os ouvidos. Dominações, virtudes, principados, tronos, poderes, se são vossos ainda estes imensos títulos pomposos, se acaso ainda não sois nomes úteis, a quem por um tirânico decreto todo o poder a si vem arrogar-se, fazendo dele horrível monopólio, e sob o nome de monarca ungido eclipsa nossa glória e privilégios. Toda esta marcha rápida, noturna, esta convocação acelerada, promove-as ele, a fim de vermos com que pompas nos cumpra recebê-lo, quando vier extorquir de nós, escravos, tributo genuflexo agora imposto, vil prostração, que feita ante um já cansa, que feita a dois se torna insuportável, e não pode outro arbítrio mais sisudo dar-nos mais elevados pensamentos, que a sacudir tal jugo nos ensinem? Curvareis vosso colo majestoso? Súplice joelho dobrareis humildes? De certo não fareis, se não me engano, que vosso jus por vós é conhecido. Bem sabeis que no céu nascidos fostes, no céu antes de vós nunca habitado. E se entre vós não sois iguais de todo, iguais contudo sois na liberdade. As várias gradações, as hierarquias da liberdade os foros não estragam, antes maior firmeza lhes transmitem. Quem dentre iguais na liberdade pode, por direito ou razão, alçar um cetro sobre consórcios seus, posto mostrarem menor poder em si, menos fulgores? Não temos leis e nem por isso erramos. E quem tais leis impor-nos pode ou deve? Ninguém, pois, pode ser monarca nosso, nem de nós exigir tão vil tributo em desprezo dos títulos excelsos que atestam destinada nossa essência para ser dominante e não escrava. Assim tão virulento, audaz discurso, foi sem oposição todo escutado. Mas entre os serafins, eis se levanta o impávido Abidiel. Ninguém mais que ele adorava com zelo a divindade, e as ordens soberanas lhe cumpria. Severo e santo zelo então o abrasa, e assim o seu furor lhe solta as rédeas. Ó blasfêmia! Ó soberba! Ó falsidade! No céu ninguém supunha ouvir tais vozes, principalmente a ti, traidor ingrato, que além de teus iguais tão alto te ergues, e ousas tu, pronunciado ímpio reproche, condenar o decreto sempre justo, em que Deus legislou com juramento que a seu único filho, a quem dotara com o cetro real de seu poder insígnia, os joelhos dobrariam reverentes, dos vastos céus as hierarquias todas confessando o legítimo monarca, taxas de injusto e grandemente injusto, que se liguem com leis, essências livres, que sobre iguais ou igual impere e reine, um sobre todos com poder infindo. Mas serás tu que leis a Deus promungues, e que da liberdade os pontos queiras, com ele disputar. Ele que pôde, só porque o quis, seu gosto sendo a norma, fazer-te a ti qual és. Quais são do empírio todos os coros, os poderes todos, a cada um sua essência prescrevendo, pela experiência nossa doutrinados, imutável e bom o conhecemos, e como sendo bom, coartar quisera o nosso bem, a nossa dignidade? Mas, longe disto, e como previdente, vai do alto chefe as ordens mais unir-nos, subindo a mais feliz o nosso estado, mas concedo-te agora como injusto, que sobre iguais o igual impere e reine, contar-te-ás ainda, que és glorioso e grande, ou juntos num dos céus os coros todos como o igual do unigênito do Eterno? Por ele, como por seu verbo, tudo o Pai fez, fez-te a ti, formou por ele as essências do céu cheias de glória, e para a glória acrescentar-lhes ainda, em vários graus, as dividiu brilhantes, chamando-lhes de virtudes, principados e tronos e domínios e poderes. Pelo reinado do seu nome filho, longe de nos toldar, mas nos ilustra. Se é nosso chefe, é companheiro nosso.
dá-nos as mesmas leis que nele imperam. É com as honras todas que lhe foram dadas, com brilho ingente sobre nós redundam. Cessa, pois, teu furor, tua impiedade, cessa, pois, de iludir os que te escutam, cuida sem mais demora de aplacares a torva indignação do pai, do filho, cujo perdão se obtém pedido a tempo. O fervoroso serafim destarte, o zelo seu desprega, mas não houve quem apoio lhe desse, e foi julgado sem razão, disparate, desatino. Com isso folga o apóstata perverso, e com maior audácia assim se explica. Nós temos sido, dizes tu, formados em tarefa que o pai transfere ao filho, de secundárias mãos, sendo feituras? Que nova descoberta! Essa doutrina desejava eu saber donde a deduzes. Quem viu dos céus fazer a imensa mole? Lembras-te tu como foste feito, de quando aprouve a Deus assim formar-te? Não conhecemos época nenhuma em que não existíamos como hoje. Ninguém antes de nós não conhecemos. Quando chegou a sempiterna massa, em seu giro fatal ao grau preciso, fermentou, dela assim os céus brotaram, e deles nós, intrínseca virtude, nos gerou, nos ergueu da essência própria. Nós somos, pois, do céu etéreos filhos. Em nós mesmos reside a força nossa, a nossa própria destra vai ditar-nos as mais altas ações, e por patentes, quem de ser nosso igual mereça a fama. Verás então, se nós nos resolvermos a aplacá-lo com súplicas humildes, se sólio onipotente nós cercarmos, para perdão pedir-lhe ou dar-lhe assalto. Tal precipitação e traz notícias, leva ao monarca ungido. Vai-te, foge, antes que hórrida ruína te obste a fuga, disse. Qual som de catadupa enorme pelo espaço troou rouco sussurro. Com o discurso seu foi aplaudido pelas infindas rebeladas hostes. Mas a si mesmo, de fervor dobrado, ainda que só no meio de inimigos, o serafim valente lhe responde: inimigo de Deus, anjo maldito, desamparado das virtudes todas, já decidida vejo a queda tua, e em tua fraude pérfida envolvidos teus inúmeros sócios desgraçados, lavrando como por contágio neles teu crime atroz, teu hórrido castigo. Não te fatigues mais, urdindo planos para do ungido sacudir o jugo. Nunca mais suas leis justas e brandas alcançar poderás. Outros decretos já sem apelação te fulminam. Aquele cetro de ouro que a insensato negaste obedecer, tornou-se agora vara de ferro que em vingança justa tua desobediência abola e talha. Bem me aconselhas, pressuroso eu fujo destes malditos pavilhões perversos, não por conselhos teus, nem teus ameaços, mas temo que o furor quase iminente, dentro da flama súbita enraivado, não distingua entre culpas a inocência. Sobre a cabeça tua em breve aguarda de Deus o raio, doravante fogo. Conhecerás então, mil ais soltando, que é o que te criou quem te aniquila. Desta sorte Abdiel se desagrava. Entre tantos infiéis, é fiel só ele. Cercado por inúmeros falsários, firme, arrogante, intrépido, em concurso, não se seduz, não treme, não se abala. Nem torva multidão, nem tanto exemplo, separá-lo puderam da verdade, ou mudar-lhe o constante pensamento. Ele, posto que só, guardou sem mancha sua lealdade, seu amor, seu zelo. Eis foge deles, indo largo espaço entre mofas e ultrajes dos perjuros. Mas ele superior afronta o perigo, e com desprezo audaz retorque insultos, virando as costas às soberbas torres, a destruição já pronta destinadas.